Abra comigo lá em Mateus 5, como a gente tem sempre feito, né? Esse é o 5º domingo que a gente prega sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Não foram 5 domingos seguidos. A gente foi pregando, né? Pelo menos assim, uma vez no mês, ou de 15 em 15 dias, de acordo com o que dava. Então, essa é a 5ª parte e última do Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte são 3 capítulos. Então, abra aí no Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Como o pastor Marcos estava falando, essa é a última parte, né? Nós falamos aqui sobre as bem-aventuranças. Irmãos, fui tão marcada, eu estava até agradecendo ao Senhor por essa série de mensagens que marcou a minha vida. Não sou mais a mesma, de tanto que o Espírito Santo me ensinou, né? Me corrigiu, e também com essas 2 últimas, né? E nós sempre falamos, antes de começar, sobre, né, o que é o Sermão do Monte. É o conjunto de princípios fundamentais do reino de Deus. É a declaração mais compreensível do estilo de vida que devemos ter, e também é o teste perfeito que mede nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando falar de Sermão do Monte, você vai logo pensar, são capítulos 5, 6 e 7 que vai falar sobre princípios, sobre estilo de vida que nós devemos ter. E sobre as bem-aventuranças que estão aqui no Sermão do Monte, elas definem amor e caráter que nós devemos ter na nossa vida. Então, lendo as bem-aventuranças, você vai descobrir que nível de maturidade você tem. Irmãos, teve momentos que eu descobri que eu preciso muito de mudança. Deus, Ele tem me mudado, mas eu preciso mudar mais. Principalmente aqui no versículo 9, que vai falar hoje sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra grega, pode colocar aí, traduzida como pacificador, vem do adjetivo para paz, e do verbo que comumente significava fazer. Os pacificadores não são os passivos, não é uma pessoa passiva, que eu espero que a paz aconteça. Eles tomam iniciativa e se esforçam para que haja paz. Então, um pacificador, uma pessoa que a Bíblia diz que é feliz, porque eles serão chamados filhos de Deus, é uma pessoa que não gosta de contenda. E ela faz todo o esforço na casa dela, no trabalho dela, na célula, nos discipulados, para ter paz. Não gosta de confusão, não gosta de fofoca, não gosta de disse-me-disse. Tem um coração humilde para pedir perdão, não é? Mesmo quando está certa. Um pacificador é uma pessoa assim. Ele está certo, mas porque não quer contenda, vai lá e se humilha e pede perdão. Ah, irmãos, nós precisamos ter esse coração, sim ou não? Quantas vezes, em nome, né, do nosso eu, porque eu quero provar que eu estou certo, eu quero provar que fulano está errado, por causa do nosso egoísmo, nós quebramos relacionamentos, nós, né, destruímos amizades antigas,
porque não queremos ser humildes, abrir mão do nosso eu. Eu estou certo, eu não me humilho, que vem atrás de mim. Essas atitudes não são atitudes de pessoas, né, que o Senhor elogia. Bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque serão chamados meus filhos. Parecem comigo. Gente que não gosta de contenda. Não é gente fingida. Porque tem pessoas é o seguinte, que o outro vai, pisa, ele se magoa, e aí chega lá e diz, irmão, eu quero vir aqui te pedir perdão. Ô criatura, como é que tu vai pedir perdão se foi o outro que te feriu? Qual é a atitude certa? Com muita humildade, a gente vai lá e diz, irmão, eu quero falar com você. Meu coração está ferido. Eu amo muito você, mas sua atitude em fazer isso e isso comigo me machucou. E eu não posso deixar isso quebrar nossa amizade. Eu quero consertar com você. Eu vim aqui porque eu quero que a gente ore, porque isso me feriu. E eu quero lhe perdoar, porque eu não quero que Satanás tenha vantagem. Então o pacificador é uma pessoa que não é hipócrita. É muito transparente, não gosta de guardar mágoa. A gente às vezes finge que não está magoado, mas nós reagimos com indiferença. Não falamos, né? Com grosseria. Mas sabia que a indiferença é também uma afronta? A indiferença, a frieza é também uma forma de você ferir a outra pessoa? Então, um pacificador é uma pessoa que gosta de relacionamentos curados, saudáveis. Gosta de um coração puro. Tem tudo a ver com os outros, né? Com as outras bem-aventuranças. Então, os pacificadores são os promotores da paz. Aqueles que se esforçam para que ela se estabeleça. São os que trazem paz ao ambiente em que se encontram. São os que buscam o acordo, a resolução dos conflitos e das discussões. Irmãos, é tão profundo quando uma pessoa chega e traz paz. Tem gente que chega num lugar, é um demônio que acompanha aquela pessoa. Um espírito de contenda. Ela chega, o ambiente pesa, a confusão começa. Você já conhecer alguém assim? Eu já. E às vezes são crentes. E às vezes são um de nós. Às vezes o diabo já me usou, irmãos. Que triste eu dizer isso aos irmãos. Por não ter discernimento, por não estar percebendo. Quantas vezes o inimigo me usou para destruir o ambiente. Porque eu não soube lidar com uma situação, fiquei chateada lá em casa. Acontece mais na nossa casa, as coisas, sim ou não? Mas sabe, a gente começa a se tornar pacificador na nossa casa. Quais situações que acontecem no casamento, com os filhos. Né? A gente precisa pedir ao Senhor esse coração que traz paz. Às vezes a minha irmã ia, pelo amor de Deus, tu chegasse, estás agitada. Diga, eita, Jesus, já fui reprovada. Porque eu tenho que trazer o quê? Na minha casa? Paz. E aí o Senhor me corrigiu tanto. Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor estava falando, filha, você precisa ser mais parecida comigo. Quando você chega aquela presença, a minha presença naquele ambiente, porque você traz paz. Diga, eu sou um pacificador, porque eu sou filho de Deus. Os pacificadores também são aqueles que se reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo, sem o qual não podemos ter paz com Deus, nem ser um pacificador. Uma pessoa que não nasceu de novo, é impossível ser um pacificador. Por quê? Tem que ser filho de Deus. Como é que Jesus é conhecido? O príncipe da paz. Então, uma pessoa só traz a verdadeira paz quando ela nasce de novo. E quando ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu fico muito feliz em ser filha de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Fico feliz em ser filha de Deus, sabe por quê? Porque eu tenho um pai que me corrige toda vez que eu piso na bola. Quando eu falo de maneira grosseira em casa, com os meninos, seja com o Marcos, com o meu esposo, ou com um irmão que eu não tive aquela doçura. Como é bom ter o Senhor como meu Pai Celestial. É bom demais, porque o Pai disciplina, corrige, educa,
na justiça o filho que ele ama. Se Deus não se importar com o seu comportamento, com a maneira de você falar, com a maneira de eu falar, se Deus não se importar, deixamos de ser filhos dele. Isso é sério. Somos bastardos. Lá em Hebreus diz que o Senhor, ele nos corrige porque somos filhos. Qual é o filho que o pai não corrija? E ele corrige porque nos ama. Então, como é bom a gente ter esse Pai Celestial que corrige as nossas vidas, que nos ensina, né? Quando a gente está representando Ele mal, né? Não sendo como Ele é, porque Ele é um Deus que trouxe paz. Nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Então, Jesus veio e trouxe paz. Há paz hoje através do sangue entre nós e o nosso Deus. Amém? Ele é aquele que nos liga. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus, Ele nos justificou, levando sobre Ele. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, fraquezas. Jesus levou sobre si os nossos pecados e Ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Então Ele morreu a nossa morte. Ele trouxe sobre Ele a nossa condenação. Estávamos condenados por causa dos nossos pecados. E Ele levou sobre si a nossa condenação para nos limpar, nos purificar e trazer paz. Então, Jesus, né? Eu estava até ali, assim, eu vou ler João, o Evangelho. Em João, o Evangelho, Jesus revela Deus como Pai. Você sabia? Que é do Velho Testamento até o Novo Testamento, ali em João, a missão de Jesus foi trazer a exata imagem do nosso Deus como Pai. Olhe para Jesus e você vai conhecer o caráter e o coração do Pai Celestial. Ele diz: quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, conhecendo Jesus, conhecemos o coração do Pai Celestial. Esse coração amoroso que trouxe paz entre nós e o Senhor. Por termos essa paz com Deus, nós temos uma responsabilidade de sermos pacificadores. Se você nasceu de novo, há uma responsabilidade, há um ministério. Diga: eu tenho um ministério. Diga: eu tenho uma responsabilidade. É de ser um pacificador, é de trazer reconciliação entre as pessoas. Olha, uma pessoa que fica levando fofoca de um para o outro, gente que gosta de falar mal dos outros pelas costas, está sendo usado pelo diabo. Porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação. Fulano está chateado, o outro está chateado. Você, como filho de Deus, tem o dever de trazer reconciliação. Olha, fulano, mas fulano gosta muito de você. Não, é muito chato, fez isso comigo. Não, veja, ele ama. Então o que depender de nós temos que trazer reconciliação entre as pessoas, ao invés de ficar levando fofoca. Olha, fulano, tu nem sabe, mas Chiquinha te diz, falou isso sobre ti, diz que tu és perversa, má, fofoqueira. Que tragédia um crente ficar levando coisa de um para outra pessoa. Esse não é nosso papel, de ficar, né, trazendo picuinha e briga. Nosso papel é trazer reconciliação. Olha o que está escrito aí em 2 Coríntios. Eu achei tão forte esse versículo de 2 Coríntios. No capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio, dizendo às pessoas: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis
com Deus. Então, esse é nosso ministério. Falar do amor de Deus para as pessoas. Falar do coração paterno. Um Deus que nos amou de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que João não soube explicar. Ao ponto, ele mesmo enviou o seu único filho. Deus em Cristo, né? Como o apóstolo Paulo aqui teve essa revelação. Ele disse, olhe, Deus estava em Cristo, aqui no versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que coisa linda. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo, Ele mesmo veio pagar o preço de toda transgressão e nos reconciliar, nos fazer um. Hoje nós temos um caminho livre, aberto, de intimidade. Todos os dias podemos buscar o Senhor. E quando pecamos, confessamos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Quem trouxe esse caminho de reconciliação foi Jesus. Somente uma pessoa, pode colocar, que recebeu um novo coração, um coração limpo, pode ser um pacificador. Olha como esse é forte. Um coração cheio de inveja, de ciúme, de competição, que não foi liberto do eu, do próprio eu, dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo, jamais poderá ser um pacificador. Uma pessoa que só pensa no eu, nem pensa nos outros. Mas me magoaram, mas falaram mal de mim, não quero conversar. Não, se você descobriu que o irmão falou mal de você, vá lá, a Bíblia diz. Converse com o irmão. Querido, o que foi que eu fiz com você? Por que você falou isso e isso? Por que você está chateado comigo? Eu vim aqui lhe pedir perdão. Se você sabe que alguém está chateado contigo, vá lá. Eu soube que você estava falando mal de mim. Estou chateado contigo. Dá um tapa na cara. Não, irmãos, não é essa. Não é esse espírito, né, que o Senhor tem nos dado. Mas um espírito de quê? Reconciliação. Com amor. Lembre de Jesus. Querido, eu soube. Você falou isso e isso. Quem foi que falou? Já vai com a pessoa junto já. Para não ter disse, me disse. E já fala. Fulano, está assim, assim. Ô irmão, quero te pedir perdão. Eu te magoei sem perceber. Ô irmãos, uma pessoa que tem esse coração, que não está pensando no eu, na reputação que tem, mas, acima de tudo, quer ser um pacificador, quer ser parecido com Jesus, é tão diferente. Abre mão dos direitos, mas quer ter paz com o outro, amém? Sabe quando é que surge contendas entre nós, ciúmes entre nós? É por causa do nosso eu, que está muito presente, não foi crucificado ainda. Uma pessoa que não abre mão do seu egoísmo, do seu eu, dos seus direitos, não é um reconciliador. Olha o que diz aqui Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ambição egoísta. Primeiro eu. Cadê o meu nome que não está ali? Quando a gente tem essa postura de se preocupar muito com o nosso eu, nós não estamos sendo pacificadores. Pelo contrário, a gente já está trazendo um ambiente de contenda. A gente já está magoado com o irmão. Então, quero dizer, pastor, eu e ele falaram numa pregação, né? Nós temos que ter um coração blindado. É pecado ofender as pessoas, mas é pecado ficar ofendido. É pecado ficar ofendido e magoado, fingindo que não está magoado. Meu irmão, se está chateado com alguém, Mateus capítulo 18, diz lá, vai lá e conversa com seu irmão. Às vezes somos tão hipócritas, irmãos. A gente abraça meu irmão, tudo bem, fingindo, quando estamos lá com ressentimentos, falando até mal pelas costas. Falar com o discipulador é fofoca.
Se você está falando de outra pessoa com o seu discipulador, o discipulador não é a pessoa. Quantos discípulos eu vejo, quantas pessoas eu vejo, desabafa com o discipulador e não conversa com a pessoa. Já conversei com o meu discipulador, isso está fofocando, meu irmão. Está falando mal pelas costas. Pastora, mas eu não posso falar com o meu discipulador, desde que você e seu discipulador estejam indo falar com o irmão. É assim que tem que ser. Ah, mas eu não falei com o meu discipulador, só falei com o meu esposo em casa, está fofocando em casa também. E às vezes enche o coração do marido com o teu coração sujo. Sabia disso? Tá magoada, diz, mas mo, ainda diz mo, marido. Uma serpente cheia de veneno. Aí diz, mo, aí dá aquela mordida no marido. Vou te dizer, fulano não presta. É mesmo? Foi o que fez. Fez isso. É mesmo? Não. Até eu estou chateado também. Quando olha, o marido está com veneno da cobra, da jararaca. Aí tá os dois intrigados dentro de casa. Cor do cão, irmãos, isso. O marido cheio do espírito de mulher. Hoje mesmo procurarei fulana de tal e nós vamos conversar. Amém, homens? Estou falando isso porque as mulheres são mais sensíveis nessa área, né? Você tem que ser diferente de Adão, que se deixou influenciar pelo veneno que a cobra colocou em Eva. Se sua esposa estiver, né, com o veneno da serpente, você diz, querida, você não é essa mulher? Agora mesmo vou ligar. Não, querido, apenas um desabafo já passou. Não, querida, estou percebendo que tu estás com fel de amargura no teu coração. E você então vai procurar com muito amor aquela pessoa e traz a reconciliação da sua esposa. Se for o marido que está com um veneno, você o que, querido? Vou falar agora com o teu discipulador que tu vai conversar com a pessoa. Não, não quero. Se você falar isso, eu saio da igreja. Meu irmão, se converta em nome de Cristo. Você não é crente por causa de mim, você é crente por causa de Jesus. E seu coração está sujo, eu não vou deixar o Satanás te destruir. Nós temos que cuidar uns dos outros, cuidar do coração, amém? Então, nós temos que proteger. Tiago 4:1 diz, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Que coisa! Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Olha o que foi que Tiago disse. Eu só não coloquei mais porque ia ficar muito longo, né, o slide. Mas aqui no versículo 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, tem até uma versão na linguagem de hoje. Eu pedi para o pastor Marcos pegar para mim aí no nosso celular. Esse versículo é muito forte. Diz que, sabe, vem lutas e brigas entre nós por conta dos nossos maus desejos. Os nossos maus desejos de invejar o dom do outro. De invejar o crescimento do outro. Irmão, não inveja o crescimento do outro. Não inveje o dom do outro. Seja o melhor que você pode ser para Jesus. Abençoe seu irmão que está crescendo, mas cresça também. Diga, Deus, eu também quero crescer. Eu também quero fazer a sua vontade. E muitas vezes estamos pedindo a Deus algumas coisas, mas não recebemos, porque queremos o que estamos pedindo com mais intenções no nosso coração. Estamos pedindo as coisas a Deus com uma motivação errada. Pedimos aquele dom, mas a nossa intenção não é um coração puro. Por isso que nós não recebemos como resposta daquilo que estamos pedindo ao Senhor. Então, aqui no versículo 3 de Tiago diz, cadê o versículo 3? Aleluia. Deixa eu pegar aqui. E quando vocês pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem as coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel. Forte ou não é forte? Pedir as coisas com inveja, porque está com inveja do outro.
Purifique seu coração. Diga: Deus, eu quero um coração que ama meu irmão. Às vezes as amizades até acabam por causa de ciúme e competição, irmãos. E nós temos que parar de fingir, orar e sermos verdadeiros. Senhor, a inveja no meu coração, a ciúme, Senhor, a competição, arranca esse mal do meu coração. Mas eu quero abençoar meu irmão que está crescendo, eu desejo o crescimento. E só vence se orar pelo irmão abençoando. No instante, essas obras da carne influenciadas pelo diabo saem da nossa vida. No instante sai. Quando a gente começa a orar e pedir ao Senhor, para sermos pessoas da paz, que quer o bem do nosso irmão. Para sermos pacificadores, pode colocar aí, não podemos ser pessoas com excessiva sensibilidade própria, que se deixa atingir pela ofensa. Nem podemos ter atitude defensiva. Um pacificador não fala mal dos outros quando maltratado. Irmãos, existe gente no nosso meio que é um milindre. Estou chateado, foi comigo. Foram falar dos meus pecados para a pastora. Estou chateado com esse discipulador. Nem sei da sua vida. Se tem alguma coisa que está sendo falada e é para você, saiba que é do Espírito Santo. Porque eu não sei da sua vida. Mas sabe, tem gente que você não pode falar nada. Tem uma sensibilidade. É aquela pessoa, não me toque. Tudo se dói, irmãos. Como o pastor Marcos falou, nós temos que deixar de ser crianças. Cheio de picuinha. Tudo se intriga. Estou chateado, não posso ver a cara. Querido, você está tão carnal. Você tem que se humilhar. Chega perto do Senhor. Quando a gente chega perto do Senhor, o nosso direito é não ter direito algum. Sabia? Quem chega perto de Jesus e quer ser discípulo de Jesus, precisa crucificar a carne. Aquele que quer ser meu discípulo, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. Negue-se a você mesmo. Deixe de ser um crente cheio de direito, cheio de milindre. Ai, fulano passou por mim e nem falou. Por que tu não falasse? Passou assim, fingiu que não. Eu também não vou para aquela igreja de gente falso. Se você é uma pessoa que é pacificador e seu irmão está tendo atitudes erradas, vá lá no seu irmão e corrija. Sim ou não? Se seu irmão está sendo carnal, com muito amor, ensine seu irmão a ser espiritual. Meu irmão, por que você está assim comigo? Me tratando com frieza? Por que foi que eu fiz contigo? Me perdoa então. Mas nós não podemos ser cheios de milindre. O discipulador não pode te corrigir, porque você se intriga. Fica com a cara desse tamanho. Passa e finge que não viu. Além de ser desonroso, irmãos, é muito feio. A desonra é pecado. E quem semeia desonra vai colher muita desonra. Então você precisa ser uma pessoa que crucifica a sua carne. Amém, queridos? Traz paz. Está chateado? Eu estou chateado contigo faz 10 anos. Meu irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que quando estamos chateados um com o outro, não devemos dar lugar ao diabo. Não se passe o sol sobre a vossa ira. Ficou chateado com seu discipulador? Como é que você está 1 mês, 1 ano, e não conversa e não abre o coração? Irmãos, isso aí é pecado. Ofender as pessoas é pecado, e ficar ofendido também é pecado. Nós temos que purificar o nosso coração. E se alguém nos maltratou, um pacificador não fala mal dos outros quando maltratado, mas conversa, acerta. Pode anotar aí, viu? Mateus 18, se eu não me engano, a partir do versículo 15, fala sobre isso. Você tem que ir e procurar seu irmão, mas você não pode deixar. E se eu não me engano, Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol. Não deixe passar um dia chateado com seu cônjuge. Tem gente que se intriga dentro de casa 1 mês.
Uma semana sem falar com a esposa. Bom dia. Aí faz lá a comida, não quer nem que a esposa sirva. Isso é muito feio. Criancice. E é pecaminoso dar lugar à carne. Tem que crucificar a sua carne, seu eu. Você precisa ser uma pessoa que, se está chateado, até passar o dia. Ficou chateado de manhã, o Senhor te dá um tempo até o sol se pôr. Ou seja, antes de dormir, conserte o que dá errado. Um pacificador controla a sua língua. Deus me corrigiu tanto, viu, irmãos? Então, Tiago 1,19, vamos ler juntos? Todo homem, pois, seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha aqui, coloca o próximo. Quando aprendermos a não abrir a boca indevidamente, nem a revidar ofensas, mas a saber nos calar, nos tornaremos pacificadores. Quando eu e você estiver aprendendo, olha aí a foto, a fechar a boca. Fechar a boca para falar mal dos outros, mas abrir a boca para falar na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa. Se é com Chiquinha que você está chateada, fale somente com ela. Não fique falando dela por trás. Vocês estão entendendo isso? Só assim nós seremos pacificadores. Mas nem como discipulador eu posso falar assim, se você for junto com ele, falar com a pessoa. Se você for junto com o seu esposo, falar com a pessoa. Mas não pode, irmãos, de jeito nenhum, ficar falando com outra pessoa sobre suas chateações, quando você não está falando com a pessoa que precisava ouvir. Romanos 12, versículo 18 e 19 diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca, diga nunca, se viguem de ninguém. 1 Pedro 22, 23. 1 Pedro 2, 22, 23. Diz que Jesus não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, você me paga. Não, Jesus não fazia isso. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. E é assim que eu e você temos que ser. Não vingativos. Eu vou revidar. Não ameaçadores. Você vai me pagar. Aguarde. Não. Mas você precisa ser uma pessoa transparente, verdadeira, perdoadora. Amém, queridos? Um pacificador promove a paz e faz de tudo, irmãos. Diga assim: eu devo fazer de tudo. Irmão, sua casa não deve ser uma casa cheia de demônios, cheia de contenda, de briga. Onde há confusão, onde há contenda, existem demônios ali, cirandando, dominando os relacionamentos. Marido que está há um mês que não se entende, vou me divorciar. Os dois estão dando lugar à carne. Quando tem um mais espiritual, aquele mais espiritual suporta a fraqueza do mais fraco e vai orar e vai interceder. Mas irmãos, quanto depender de vós, faça todo o possível. Romanos 12, versículo 18 e 19. Faça todo o possível, mas vive em paz. Haja paz na sua casa, amém? Chegar em casa, já começa a orar, bota óleo na tua casa. Repreenda os demônios de contenda. Minha casa será uma casa cheia da presença do Senhor. Quem quer isso na sua casa? Isso é ser um pacificador. E por último, irmãos, quero falar sobre o versículo 10 a 12, que é a última bem-aventurança. Jesus diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disser todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Felizes são as pessoas que por minha causa são perseguidas. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, se prepara. Se você quer ser um homem justo, se você quer ser um homem fiel, que faz as coisas certas, se você quer ser uma pessoa reta, que ama de todo o coração ao Senhor, você vai ser perseguido, porque as pessoas vão dizer que você só quer ser o santinho. Menino, para que jejuar tanto? Tu é muito exagerado. Para que viver na igreja orando e buscando? Não precisa disso tudo. Uma pessoa que quer viver piedosamente. O que significa piedosamente? Uma pessoa que quer viver em submissão a Cristo, respeitando o Senhor, tendo reverência, fidelidade ao Senhor. Essa pessoa será perseguida, e às vezes, pelos próprios crentes, que com inveja daquele que está santificando, fica perseguindo, falando mal. Ô meu irmão, vai buscar também. Se fulano está gastando horas e horas buscando a Deus, não tenha inveja, imite. Nós devemos imitar o que é bom, nunca o que é mal, amém, irmãos? Tem uma pessoa que está fazendo coisas boas, imita o que é bom, imita o que é certo, imita gente melhor do que você, imite gente mais santa. Mas não fique perseguindo, nem falando mal dos outros, porque está buscando o Senhor e crescendo. É babão isso daí. Fica babando, pastor. Não é babão, não. É gente que quer agradar o Senhor, honrando a autoridade. Gente que quer ser fiel ao Senhor, servindo a Ele. Que não quer ficar só sentando no banco, quer fazer alguma coisa com a sua própria vida. E Deus nos chamou para trabalhar para Ele também, amém, irmãos? Desejo você também crescer. Ao invés de ficar com ciúme, inveja do irmão que está crescendo, cresça também. Mas não fique perseguindo. É porque é babão, por estar assim com um cargo. Aqui não tem cargo. Aqui tem servos. Que Deus honra quando serve ao Senhor com todo o coração. E Deus sempre honra pessoas que servem a Ele com integridade, que amam o Senhor de todo o coração. Então, o Senhor está falando, né? Paulo está dizendo, todas as pessoas que desejam viver piedosamente, submisso a Cristo, honrando, sendo fiel, sendo santas, essas pessoas serão perseguidas. Então, a palavra do Senhor diz aqui, bem-aventurado sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disser todo mal contra vós. Tem gente que é perseguida porque é justa, é uma pessoa certa. Então, ser perseguido por causa da justiça, irmãos, essa pessoa que quer ser justa, é uma pessoa que pratica a justiça. E o que significa isso? Uma pessoa que quer ser semelhante a Jesus. Todas as pessoas que querem realmente praticar o que é correto, viver uma vida da prática da palavra. Tem gente que só conhece a Bíblia, mas não pratica nada. Essa pessoa será perseguida. Esse aqui, praticar a justiça, é uma pessoa que quer ser parecida com Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus aí? Se prepare, vão chamar você de doido. Eu me lembro quando começamos o romance real. O que é o romance real? É o namoro sem contato físico. Os irmãos pegam na mão, dão um abracinho de lado, comem juntos, mas não se amassam, não beijam na boca. Nós não forçamos ninguém a nada, mas os nossos próprios jovens decidiram viver um namoro santo. Irmãos, o que teve de falatório por aí? Não foi brincadeira. Mas sabe o que eu fiz?
Tô nem aí, eu sei que eles querem ser santos. E quem quer ser santo será o quê? Perseguido. Como doido, mas quantos casamentos a gente já teve? Sexta-feira mesmo, irmãos, nós tivemos aqui, em Garanhuns, um casamento da nossa irmã Geice. Casou com o Ziel. 2 anos em romance real. Ele era separado. Ele já tinha tido uma filha, no primeiro casamento, a vida dele não deu certo. A esposa dele abandonou ele, foi um tempo de sofrimento. Anos depois, ele conheceu o Geice. No começo, a gente não queria, aquele relacionamento. Porque disse, não, Geice, sim, ser um homem solteiro para você, você esperou tanto. Mas aquele rapaz foi tão íntegro, irmãos. Aquele rapaz foi tão, assim, fiel a Deus que conquistou o nosso coração. E eles ficaram 2 anos em romance real. A primeira vez que eles deram um beijo foi sexta-feira no altar diante de Deus. Mas beijaram, viu? Estou até beijando, todo lua de mel. Eu sei que agora que começou uma montanha de beijos. E vai ser até a velhice. Mas vale a pena. Quantos casais temos aqui que decidiram viver um relacionamento santo? Enquanto que no mundo, o namoro do mundo é sexo, irmãos. Fica com um. O que é ficar, minha filha? O que é ficar? É sexo? Porque hoje ficar é ter relação sexual com uma pessoa que você nem conhece. O mundo está assim, pervertido. Mas tem gente que quer ser parecido com Jesus, amém? Tem gente que é santo. Tem gente que é jovem, mas diz, não, eu vou me casar puro. Ah, pastora, mas eu já tive relação sexual. Mas sabia? Seu passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Se você nasceu de novo, a partir de agora, o Senhor te considera uma jovem pura diante dele. Um rapaz puro. E eu fico muito feliz, com jovens assim que querem ser parecidos com o Senhor, mas sofrem perseguição. Tem gente que critica, que zomba. Olhe, Jesus disse, bem-aventurado, felizes, alegre-se, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguirá os profetas, Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se você está sendo perseguido porque você é uma pessoa correta, se alegre, Jesus disse. Você é uma pessoa feliz, porque também gente correta sofreu perseguição. Portanto, o sentido aqui é que bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Jesus. Então, esse aqui, perseguidos por causa da justiça. No versículo 10, esse bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Essa palavra aí, justiça, significa pessoas que querem se parecerem com Jesus. Olha ali, gente que hoje está presa. Lá na Ásia, no Oriente Médio. Irmãos, na África, tem países que as pessoas estão sendo perseguidas porque entregaram a vida a Jesus. A Bíblia não diz. Olha o que a Bíblia não diz. Coloque aí, o que ela não diz. A Bíblia não diz, bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida cristã, por serem indivíduos difíceis. A Bíblia não está dizendo que feliz é aquele que tem um temperamento explosivo. Bem-aventurado você, filho. Feliz porque você é tão explosivo. Você está sofrendo perseguição por causa disso. Isso é uma injustiça. É nada, irmão. Tu está merecendo mesmo. Teu temperamento está fazendo você sofrer. Isso não traz para você nenhum mérito. A Bíblia não diz que feliz é uma pessoa que está sofrendo por causa do temperamento. A Bíblia também não diz, bem-aventurados que estão sendo perseguidos como crentes por faltar-lhes sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar. Bem-aventurado você que está dando mau testemunho na escola. No seu trabalho, você é o pior funcionário. E por isso o gerente quer te demitir. E te demitiu. Fui perseguido. Foi nada, foi a justiça que veio. Porque tu era merecendo mesmo a correção. Você está entendendo? A gente às vezes diz assim, eita, eu estou sendo tão injustiçado. Não, você está dando mau testemunho como crente. Por isso que você está passando essa vergonha. Isso não tem nenhuma honra para você. A Bíblia também não diz, bem-aventurados perseguidos, por causa de atitudes dignas de reprovação. Então, má atitude, mau comportamento,
não traz honra para nós, irmãos. Se estamos sendo perseguidos, é porque estamos realmente falhando e nós precisamos nos corrigir. Mas o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 4,15, olha que versículo, anote aí na sua Bíblia. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não sofra você porque está se metendo na vida do seu irmão sem ele pedir. Não sofra por causa disso. 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. E está aí, irmãos, nos nossos dias, gente que está sendo, decapitado, pessoas que estão sendo mortas porque são servas do Senhor. Esses de vermelho aí, irmãos, estão morrendo, atiram neles, quando não fazem coisas terríveis, quando não maltratam eles terrivelmente. Sabia que Daniel sofreu perseguição, pode colocar, simplesmente por ser um homem reto. Lê a Bíblia que você vai ver sobre Daniel. Foi perseguido, tinha gente com muita inveja dele porque era um cara correto. Foi perseguido. Todas as pessoas que querem viver de maneira correta serão perseguidas. Os fariseus e outros odiavam Jesus por causa de sua total e absoluta santidade, justiça e verdade. Teve um dia que eles se juntaram. Vamos pegar ele nas palavras. Se ele falar alguma coisinha, a gente vai punir. E eles fizeram de tudo. Nunca pegaram Jesus falando uma besteira. Porque Jesus era santo. Nunca pecou com a língua. E foi perseguido nosso Deus. Porque era um homem reto, santo, justo. O apóstolo Pedro diz que é uma honra para um cristão suportar sofrimento, perseguição, por fazer as coisas certas de acordo com a vontade de Deus. 1 Pedro 2,20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Não há nenhuma glória para nós quando estão falando de nós com motivos certos. Quando nos criticam, e é verdade o que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito, não há nenhuma glória. Quando falam de você, crente como fulano, nunca quero ser. Isso é uma vergonha e uma desonra. Mas, se somos perseguidos e falam mal de nós, e quando vão procurar na nossa vida e vasculhar, não encontram nada de errado, o Senhor diz que é uma glória para nós. Se alegre, se maltratando vocês, se pecando contra vocês, se falando mal, não encontro nada de errado, se alegre. Você está chocando as pessoas com seu bom testemunho no meio de uma geração corrupta e má. Que as pessoas possam falar mal de nós, irmãos, mas que nada seja verdade. Amém, queridos? Se há perseguição, que vai haver, não se engane, seremos perseguidos. Mas que essa perseguição é porque nós queremos ser parecidos com Jesus. Como os apóstolos foram perseguidos, mas que honra, porque eles estavam querendo agradar o Senhor, dando bom testemunho. E por causa do sangue dos apóstolos, nós chegamos até aqui. O Evangelho chegou até nós, porque pessoas deram a vida por serem santas, justas, verdadeiras, foram mortas por amor a Cristo. E o sangue desses mártires foi o testemunho da igreja. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada em sangue de um justo, Jesus Cristo. E quem é de Jesus também tem que ser uma pessoa justa como ele é justo, santo como ele é santo, puro como ele é puro. Amém, queridos? Essa
é a pedra fundamental da igreja, Jesus Cristo. Olha para ele, imite o caráter dele. Foi perseguido, mas ele glorificou o Pai Celestial. Então, se somos perseguidos, se falam mal de nós, que não seja verdade. 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E agora eu quero passar um videozinho antes de nós orarmos, sobre os nossos irmãos que foram perseguidos. Queria que você rapidinho estivesse olhando esse vídeo. Ele vai estar sendo passado agora. São exemplos para nós, irmãos. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O próximo mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco e seguiu a Jesus. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Filipe era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens, vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram à fé quase 3.000 almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus.
mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu e, sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a Igreja de Cristo, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Ele enfrentou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbil, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda a sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens, para ser um servo de Cristo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas também na história, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém, em torno de 60 depois de Cristo. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Paulo, na sua prisão em Roma, escreveu a Timóteo, a quem carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, testificando da verdade e do amor de Cristo até os dias de hoje.